No vídeo de hoje, um breve relato sobre a fundação, desenvolvimento e os pastores presidente das Assembleias de Deus Missão no estado da Paraíba. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Embora não seja possível determinar o dia exato em que os primeiros missionários pentecostais chegaram à Paraíba, sabe-se que em 1918 iniciaram os primeiros cultos de natureza pentecostal em Alagoa Grande, no distrito de Vertente. Em 1920, Francisco Félix e esposa, vindos do Pará, deram início aos cultos na capital do estado, então chamada de Paraíba, e a partir deste ano surgiram muitas conversões a essa nova denominação. Entre os primeiros convertidos, destacou-se o irmão João Pereira, primeiro presbítero ordenado pela Assembleia de Deus na capital. Até 1923, os cultos eram realizados nas residências dos irmãos em diversos locais da cidade. Porém, nesse mesmo ano, chegou o missionário sueco Simon Jogren, que sugeriu a oficialização da fundação da Assembleia de Deus em Paraíba do Norte, e no dia 7 de maio de 1923, à Rua Vasco da Gama, em Jaguaribe, realizou-se o primeiro culto que deu origem ao trabalho oficial da Assembleia de Deus na capital da Paraíba. No fim de 1923, Jogren deixa o pastorado da igreja e o missionário Joel Carson, pastor da Assembleia de Deus em Recife, veio à Paraíba, capital, para realizar o batismo de outros novos convertidos. Com a saída de Jogren, a direção da igreja ficou na responsabilidade do pastor Pedro Trajano, o primeiro pastor paraibano a dirigir a Assembleia de Deus na Paraíba. Em 24 de julho de 1924, chega à Paraíba o pastor Cícero Canuto de Lima e assume a direção da igreja. Constrói em 1929 o maior templo evangélico do estado na época, localizado à Avenida 1º de Maio. Nesse templo é realizado o culto até hoje e ainda cedia o Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus na Paraíba, CETAD-PB. O pastor Cícero Canuto pastoreou a igreja por 15 anos, sendo substituído pelo pastor João Batista da Silva, que ficou à frente da igreja até 1950 e depois repassou a direção para o pastor Antônio Petronilo dos Santos. Vale salientar que em 1935, a Assembleia de Deus na capital sediou a 4ª Convenção Nacional da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Em 1972, o pastor Antônio Fernandes das Chagas assume a presidência da igreja e se torna o pastor com maior tempo à frente da Assembleia de Deus Paraibana. Foi na gestão do pastor Chagas que foi enviado o primeiro missionário da Assembleia de Deus na Paraíba para um campo transcultural. Pastor Hélio de Albuquerque foi trabalhar na Bolívia em 1980. Nesse período, a Secretaria de Missões, SEMAD,
Paraíba, cujo secretário atual é o pastor Eduardo Leandro Alves, começou a se organizar. Até hoje, a SEMAD mantém missionários na Bolívia, além de outros 5 países: Peru, Paraguai, México, Senegal e Papua Nova Guiné. Com o pastor Antônio Fernandes das Chagas, o templo central da Assembleia de Deus é transferido da Avenida 1º de Maio para a Avenida Coelho Lisboa 553, em Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba. Com a construção do novo templo, a igreja ganhou um espaço com capacidade para 3.500 pessoas sentadas, além de refeitórios, dormitórios, secretarias, estacionamento amplo, salas de escola bíblica dominical, e continua sendo o templo central da Assembleia de Deus Paraíba até hoje. Pastor Antônio Fernandes das Chagas foi substituído em 1999 pelo pastor Cícero Raimundo Lins, que no ano 2000 fundou a Convenção de Ministros das Assembleias de Deus na Paraíba, Comadep, e depois passou a direção da igreja ao pastor Antônio Ferreira de Lima, cujo vice-pastor-presidente foi o pastor José Carlos de Lima. Em 2001, o pastor José Carlos de Lima, atual pastor-presidente da Assembleia de Deus na Paraíba e presidente da Comadep, assume o posto. Hoje, segundo dados fornecidos pela Comadep, eles possuem mais de 1.500 templos em todo o estado, além de possuírem um número aproximado de 100.000 crentes assembleianos. A igreja hoje é representada por diversos departamentos que realizam trabalhos com todas as faixas etárias: infantil, União de Mocidade da Assembleia de Deus em João Pessoa, UMAD JP, Secretaria de Missões, SEMAD, Senhoras, Círculos de Oração, Social e Músicos. Ainda conta com Encontro de Casais com Cristo e Encontro de Jovens com Cristo. O Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus na Paraíba é outra vitória para todos os obreiros e membros daquela igreja, pois agora todos têm oportunidade de capacitar-se e investir no ministério. Na gestão do pastor José Carlos de Lima, que foi realizada a maior consagração de obreiros desde a fundação da igreja no estado, o templo ficou superlotado para prestigiar os 831 obreiros. Foi concedida a FUNESC, Fundação Evangélica de Comunicação, uma rádio de prefixo 96,1 FM, e com menos de um ano no ar, a denominada CPAD-FM já chegou a ser a 3ª rádio de mais audiência no estado. Outros meios de comunicação também deixam os membros da igreja mais informados a respeito do que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.